paz seja convosco. Graças nós damos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Neste momento, iremos meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso, no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11, nos diz a palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui está realmente a história de um jovem que precipitadamente decidiu pedir ao pai a parte da herança da fazenda, e ele estava disposto a sair da casa do seu pai e viver uma outra vida. Infelizmente, ele tomou uma decisão errada, precipitada. E o pai realmente chamou os filhos e repartiu a fazenda. E ele, saindo para uma terra longínqua, logo depois de ter gastado tudo o que ele tinha, todo o dinheiro que ele levou, mas os amigos, com meretrizes, todo o seu dinheiro se acabou. Os amigos lhe abandonaram, como sempre são assim: não tem dinheiro, não tem amigo. As mulheres das festas, das farras, também lhe abandonaram. E houve naquela terra uma grande fome. E aquele filho, aquele jovem, que tinha tudo na casa do seu pai, fartura, pão em abundância, uma vida muito abençoada, começou a padecer necessidades.
E procurando um dos cidadãos daquela cidade, ele foi pedir um trabalho. E aquele homem disse para ele que o único trabalho que ele tinha era apacentar porcos. E aquele jovem aceitou, indo para aquele curral de porcos e ali tomando conta, cuidando daqueles animais, dos porcos. Ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Quando uma pessoa toma uma decisão errada que quebra a cara, todos lhe abandonam. Todos que estão em volta de si viram as costas. E naquele momento, aquele jovem não tinha mais ninguém do lado dele. Também não tinha mais dinheiro. E começou a viver uma vida no qual nunca tinha vivido. De empregado, cuidando de porcos, passando fome, passando necessidade, porque isso aí foi o preço da decisão errada. Foi o preço da escolha errada. Toda vez que o homem ou a mulher toma uma decisão errada, ou faz uma escolha errada, depois o preço virá. E vem doendo amargo, e aquele jovem começou a sofrer. Mas ele caindo em si, ele pensou: quantos jornaleiros, os empregados do meu pai, têm pão em abundância, e eu estou aqui padecendo necessidades. Mas eu voltarei, colocarei os meus pés na estrada, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, colocou seus pés na estrada e foi realmente de volta para casa. Há um segredo muito grande. Muitas pessoas, quando erram, quando tomam uma decisão errada, muitas vezes eles voltam para casa, voltam até para a igreja, mas não voltam arrependidos. Não renunciou nada, não tem propósito de renúncia. Dentro do coração, no entendimento, não se arrependeu, não confessou. Quando você voltar, estou falando para você que deixou a Cristo, deixou a igreja, deixou o caminho, deixou a casa dos seus pais. Primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender, se levantar e voltar. Mas quando você voltar, primeira coisa, lembre de pedir perdão, confessar o seu pecado, o seu erro, sua decisão que foi errada, sua atitude precipitada, e buscar domínio próprio para não mais fazer o que fez. E aquele jovem, tendo colocado os seus pés na estrada, voltou para casa. E aquele pai, que estava ainda à espera de um dia poder encontrar o seu filho, um dia ele olhou e viu alguém retornando. E ele de longe logo reconheceu. Pai conhece filho de longe, ainda maltrapilho como ele estava. E o pai correu, abraçou e beijou aquele filho, mesmo com todo o erro que ele tinha cometido. Mas o filho fez o certo. É o que muitos precisam fazer. E ele logo disse: Pai,
pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como dos teus jornaleiros. E naquele momento, o pai, muito alegre, logo colocou um anel no seu dedo, colocou calçado em seus pés, o melhor vestido para aquele jovem. Mandou os seus servos matar o bezerro cevado, que estava ali reservado para uma festa, para um momento bom, e começou a se alegrar. Houve uma alegria muito grande, porque aquele pai disse: o meu filho que estava perdido foi encontrado, estava morto e reviveu. Para o pai, quando um filho sai de casa tomando uma decisão errada, precipitada, ele está perdido, ele está morto. Mas o pai teve o prazer de encontrar o seu filho de volta, teve o prazer de ter o seu filho de volta, são e salvo. Neste momento, não importa o que você fez, o que você praticou. O pai daquela parábola do filho pródigo representa Deus. E o filho pródigo são todos aqueles que abandonam a casa de Deus, a casa do Pai. Volte, se levante, confesse o seu pecado, se arrependa, peça perdão, começa tudo de novo. O Pai quer fazer uma festa com você no seu retorno. E esta festa será maravilhosa. Então, por que ficar prostrado? Por que ficar caído? Existe uma solução. Enquanto você tem vida, enquanto você tem um fôlego de vida, ainda há uma esperança. Volte correndo, volte para Jesus, volte, confesse, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a branca lã, porque o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos, que nós confiamos, ele é perdoador, e ele quer te dar o perdão, ele quer te dar novamente a vida eterna. Pare e pense, até mesmo você que está achando que na casa do pai e da mãe está ruim, que os amigos, que as amigas, que as mulheres meretrizes vão te fazer feliz, saiba de uma coisa: se você fizer isso, você vai pagar um preço muito alto. Não existe lugar melhor de que o lugar aonde estarmos na presença de Deus. Cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas. Escolha ficar fazendo a vontade do Pai. O Pai é Deus. Continue fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, para que você possa ter força, se levantar e voltar enquanto você tem vida. Porque muitos saíram da presença do Pai, saíram da presença de Jesus e não tiveram a mesma sorte de voltar. Foram ceifados e não voltaram para Cristo, para Jesus. Mas você pode se levantar da onde você está e voltar para Jesus e receber o teu perdão. Volta agora, porque agora é a tua oportunidade de se levantar, pedir perdão, alcançar o perdão e voltar a ter comunhão com Jesus. Hoje é o seu dia, agora é a sua hora de retornar para Cristo, o nosso Salvador.